Vamos lá, pessoal, questão número 9. Vamos responder aqui essa questão, né? Até certo ponto tranquila, mas obviamente merece seu respeito. Vamos lá. A gente está tratando aqui, ó, da responsabilidade, né? Vou abreviar a responsa. A responsabilidade pode ser tanto, né, da administração pública, é assim que geralmente cai em prova, como dos agentes públicos. A responsabilidade da administração é objetiva, né? Então, a administração responde pelos atos de seus agentes. Tanto faz se os agentes públicos agiram, né, de forma lícita ou ilícita. E até mesmo se os agentes públicos agiram de forma voluntária ou involuntária. Então, involuntária. Então, a administração responde pelos atos de seus agentes. Tanto faz se o agente público agiu de forma lícita ou ilícita, de forma voluntária ou involuntária. E lembrando que quando o agente público age de forma ilícita, né, com voluntariedade, né, o agente público agiu com dolo ou culpa. Né? Então a conduta ilícita, voluntária dos agentes públicos, dolo ou culpa. Mas tanto faz. Se ela é lícita ou ilícita, se ela é voluntária ou involuntária. A administração responde objetivamente, né, pelos atos de seus agentes. Já os agentes respondem de forma subjetiva. E para o agente público responder, ele tem que ter agido de forma voluntária, né? O agente público não age de forma involuntária, né? Não responde de forma involuntária, o agente público só responde de forma voluntária, né? E de forma ilícita. O que significa dizer isso? Que o agente público responde por atos voluntários e ilícitos, ou seja, o agente público só responde se ele agiu com dolo ou se ele agiu com culpa, tá bom? Professor, o que é agir de forma voluntária? Agir de forma voluntária é ter consciência, né? É agir, né? De forma geral, uma linguagem mais simples, saber o que faz, tá bom? O agente público tem que saber o que está fazendo. Aí ele responde, porque o agente público responde por atos, né, voluntários, ilícitos, com dolo ou culpa, tá bom? Já a administração, tanto faz. Se o agente agir de forma lícita ou ilícita, voluntário ou involuntário. O que tem tido aqui? Uma conduta, né, praticada por um serviço público, ou seja, a prestação de um serviço, vou botar aqui, né? A prestação de um serviço, ou está prestando um serviço, né? Disso aqui, ó, alguém sofre dano, né? E o dano, né, é imputado ao agente público, e o agente público é o causador do dano, porque o agente ou o serviço, né? Porque, né, entre o serviço e o dano, né, tem um negócio chamado nexo causal. A doutrina fala que entre a conduta e o dano tem um nexo causal. Aqui a gente vai aprofundar, quero só que você guarde isso aqui, tá bom? Que a administração pública responde objetivamente, tá? Vamos para dentro? Sobre as regras da responsabilidade civil do Estado, letra A. Nos casos de dolo grave, aplica-se a teoria do risco social. Não, preste bem atenção, ó. A administração pública, né, ela pode responder por ação, acho que não vai pegar, vamos aqui para baixo. Ela pode responder por ação, ou ela pode responder por omissão, tá? Por ação ou por omissão. Né? Ou seja, o serviço público foi omisso, né? Ou um agente público, né? Ou um agente, né, delegatário, um agente prestando serviço público causa dano a alguém. Ação. Quando a responsabilidade é por ação, via de regra, se aplica a teoria do risco
administrativo. Tá? Essa é a regra. Perfeito? Dólar oculto eu vou colocar ali. E, excepcionalmente, também se aplica a teoria do risco integral. Mas, via de regra, teoria do risco administrativo e, excepcionalmente, teoria do risco integral. Tá? Lembrando que a conduta ilícita e voluntária, a conduta ilícita e voluntária, ela acontece com dolo oculto. Perfeito? Show de bola, pessoal. Preste bem atenção. Olha o que a questão diz. Letra A. Questão número 9. Nos casos de dolo grave, aplica-se a teoria do risco social? Não. Qualquer tipo de responsabilidade da administração que se fala em teoria do risco é risco administrativo a regra e, excepcionalmente, risco integral. Pessoal, a teoria do risco social, ela não foi recepcionada pelo direito administrativo brasileiro. Legal? A teoria do risco social, eu explico em sala de aula, é aquela teoria que deixa a vida um saco, a teoria do mimimi. Legal? Não pode. Ela não foi aceita. Quando a gente fala em teoria do risco no direito brasileiro, sobre as responsabilidades por ação, é risco administrativo, a regra, e excepcionalmente risco integral. Tá? Questão letra B, número 9, letra B. Nos casos de conduta involuntária, respondem os agentes e a administração. Não. A conduta involuntária, ela só vai gerar responsabilidade para a administração. O agente só responde por conduta voluntária. O agente não responde por conduta involuntária. Então, por exemplo, um policial dirigindo uma viatura desmaia, sobe na calçada e mata uma pessoa. Ele responde? Ele não. A administração responde? A administração sim. Porque quando desmaia, ele não sabe o que faz. Ele está agindo de forma involuntária. Ele não responde. Mas a administração responde. Por quê? Porque a administração responde por atos involuntários de seus agentes. O agente em si só responde de forma voluntária. Tá? Cadê? Letra C. Nos casos de conduta comissiva, o que é conduta comissiva? Conduta comissiva é ação. Tá? Conduta omissiva é omissão. Nos casos de conduta comissiva, aplica-se a teoria do risco administrativo como regra, certinho. No caso de ação, aplica-se a teoria do risco administrativo como regra. Alternativa correta, letra C, de casa, na questão de número 9. Vamos ler as outras? Letra D. Nos casos de condutas involuntárias, não respondem os agentes e nem a administração. Não. No caso de conduta involuntária, não responde o agente, mas responde a administração. Perfeito? O agente só de forma voluntária. Letra E. Os magistrados não respondem pelo exercício da magistratura. Responde sim. Artigo 143 do novo Código de Processo Civil. O agente público, o magistrado, o juiz, responde sim pelo exercício da magistratura. Tá? Já sempre respondeu, mas hoje expresso no Código de Processo Civil. Artigo 143 do novo Código de Processo Civil. Então, a alternativa correta, com fundamento na teoria do risco, é teoria do risco, é a letra C de casa, na questão de número 9. Fechou? Até a próxima questão.